Oi, minha gente, para quem não me conhece, me chamo Jana, sou professora de matemática e física, professora particular há 14 anos e também professora do Além da Aula. A gente preparou para vocês uma sequência de aulas de física, começamos por impulso, viemos então para colisões mecânicas e vamos continuar em gravitação universal. Se você chegou agora nessa aula de colisões, volta lá na aula de impulso e de quantidade de movimento, que ela vai ser importante como base para o desenvolvimento de toda essa aula, certo? Então vamos lá. As colisões podem ser consideradas mecanicamente isoladas. Por que nós vamos considerar esse isolamento? Que a gente não vai contar com forças exteriores, força de atrito, resistência do ar e todas as outras forças que a gente pode ter que interferem no movimento de um sistema, tá? Logo, a quantidade de movimento do sistema de corpos permanece constante antes e depois do choque. Lembrando que esse choque também pode ser considerado um lançamento. Por exemplo, a arma de fogo que lança um projétil. Inclusive, nós vamos fazer um exemplo sobre essa arma de fogo, tá? Numa superfície plana horizontal, dois corpos movendo-se com determinadas velocidades sofrem uma colisão frontal e central. Nesta colisão, o sistema é considerado mecanicamente isolado. Por isso que eu estou pedindo para vocês voltem na aula de quantidade de movimento para que vocês tenham melhor noção, certo? Tendo em vista que a quantidade de movimento do sistema mantém-se constante. Então, eu estou dizendo aqui que a quantidade de movimento antes do choque dessas duas bolinhas é a mesma quantidade de movimento depois do choque. E aqui eu estou considerando o sistema, ou seja, antes do choque eu tenho as mesmas duas bolas. Então, eu vou fazer a conta da quantidade de movimento de uma massa e da quantidade de movimento de outra massa, de outra bolinha. Depois do choque, quantidade de movimento de uma e quantidade de movimento da outra. Nesse caso aqui, a gente tem as bolinhas andando na mesma direção e no mesmo sentido. Só que para a primeira situação, antes do choque, a bolinha de massa 1 ela tem velocidade maior, senão ela não alcançaria a bolinha de massa 2, não é isso? Alcançando a bolinha de massa 2 é uma transferência de energia. Nessa transferência, a bolinha de massa 2 ela passa a ter maior velocidade que a bolinha de massa 1. Então, na primeira situação, a bolinha de massa 1 tem maior velocidade que a de massa 2. Na segunda situação, há uma transferência de energia, mas entenda que o sistema continua isolado, eu apenas estou transferindo de um corpo para outro. Então, vai haver a mudança de velocidade, ou seja, a bolinha de massa 2 passa a ter maior velocidade que a bolinha de massa 1. Jana, como é que eu faço, então, a definição dessas quantidades de movimentos? Na quantidade de movimento antes, eu vou ter que a bolinha de massa 1 multiplicado pela velocidade que ela vinha desenvolvendo antes do choque, somado com a massa da bolinha 2, multiplicado pela velocidade que a bolinha 2 também vinha desenvolvendo, vai ser igual à massa da bolinha 1, multiplicada pela velocidade linha, a gente usa essa linha para poder denominar a velocidade pós-choque, certo? Então, velocidade de linha 1 mais massa 2 vezes velocidade de linha 2. Isso é o princípio de um sistema mecanicamente isolado, ou seja, há um princípio de conservação da quantidade de movimento do sistema, certo? Então, para o sistema formado por dois corpos, a quantidade de movimento antes é a mesma quantidade de movimento depois. Já fiz essa definição com vocês. Para colisões mecânicas unidirecionais, numa única direção, devemos adotar um sentido de orientação, lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Logo, eu preciso adotar uma direção e um sentido. Normalmente, a gente adota da esquerda para a minha direita como sentido positivo, certo? Então, se as bolinhas vêm da esquerda para a direita, elas têm velocidades positivas. Se elas vêm da direita para a esquerda, elas vão ter velocidade negativa. Como a quantidade de movimento ela é massa multiplicado por velocidade, ela segue a direção e o sentido da velocidade, sendo ela também uma grandeza vetorial, tá bom? Então, os movimentos, devemos adotar um sentido de orientação para o movimento e usar os sinais de velocidade positiva para a velocidade a favor da orientação e a velocidade negativa para a velocidade contra a orientação. Jana, eu posso mudar essa orientação? Pode, mas é um trabalho desnecessário, tá? Vamos ficar com o nosso padrão de escrita, da esquerda para a direita, fica mais fácil da gente entender, colocando esse sentido como positivo.
Um dos tópicos, um dos pontos mais importantes no estudo da colisão é exatamente o coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição, inclusive, ele é bem importante para as questões, certo? Pode ser que a nível de ensino médio não seja tão cobrado, mas se está aí no material de vocês, pode ser que seja exigido, né? Vai ser uma matéria dada. Então, prestem muita atenção nele, porque ele vai ser bem orientador em algumas questões. Nós vamos fazer algumas delas. Para que haja colisão, os corpos 1 e 2, antes do choque, aproximam-se com velocidade relativa de aproximação. Então, existe uma velocidade relativa de aproximação e depois do choque, eles vão ter também a velocidade relativa de afastamento. Então, como é que eu faço a velocidade relativa de aproximação? Velocidade do corpo 1 menos velocidade do corpo 2. Jana, se um corpo vem em uma direção e o outro vem em outra. Bom, o corpo que está da esquerda para a direita, ele tem velocidade positiva. O corpo que está da direita para a esquerda, ele vai ter velocidade negativa pela nossa padronização que nós vamos adotar nessa aula, certo? Depois do choque, os corpos 1 e 2 se afastam com velocidade relativa de afastamento. Velocidade de afastamento, ela é tida como V'2, ou seja, a velocidade do corpo 2 depois do choque, menos V'1, a velocidade do corpo 1 depois do choque. Esse coeficiente de restituição, que ele é simbolizado por essa letra E, de um choque central e direto, é um número adimensional. Quer dizer que ele não tem dimensão. Por que ele não vai ter dimensão? Se eu tenho que ele vai ser velocidade por velocidade, ele vai ser metro por segundo dividido por metro por segundo. Então, isso vai dar 1. Metro por segundo dividido por metro por segundo vai dar 1. A gente considera, então, um número adimensional, sem dimensões, que está associado à energia dissipada na colisão. O que é energia dissipada na colisão? Ou seria uma energia que foi toda transferida de um corpo para o outro, ou essa energia ela pode ser perdida, às vezes pelo próprio aquecimento de uma colisão, então por efeito Joule, essa energia pode ser perdida, pode ser dissipada. Ele é obtido pela razão entre os módulos das velocidades de afastamento e velocidades de aproximação. Então, como é que eu calculo esse coeficiente de restituição? Ele é a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Lembrando que na de afastamento, ela é uma velocidade pós-colisão. Sendo a velocidade pós-colisão, a gente vai ter V2' menos V'1 sobre a velocidade de aproximação, V2 menos V1. E os valores desse coeficiente de restituição, eles podem variar entre 0 e 1, ou seja, ou ele pode ser igual a 0, ou ele vai estar entre 0 e 1, ou ele vai ser igual a 1. Agora a gente vai estudar os tipos de colisões e cada tipo como está associado ao seu devido coeficiente de restituição. Certo, gente? Vamos lá, então. Nos tipos de colisões mecânicas, quais são os tipos que a gente vai trabalhar? Como na natureza não é possível criar nem destruir energia, então a gente vai falar de uma transferência de energia. Numa colisão, a energia mecânica do sistema pode permanecer constante ou diminuir, mas ela nunca vai poder aumentar. Eu não tenho como criar energia depois de uma colisão. Ou vai haver uma transferência de energia de um corpo para o outro, ou vai haver uma perda também para esse meio externo, que é como eu disse, pode haver uma perda inclusive por aquecimento, e aí a gente tem uma perda de energia cinética, que vão ser exatamente os casos que a gente vai estudar, e nessa perda ocorre uma dissipação. Dissipação, por exemplo, na forma de calor, na deformação, por exemplo, na batida entre carros, onde acontece deformação, a gente perde energia também para aquela deformação, e no som, energia sonora também pode ser perdida. E por isso que quando há uma batida, por exemplo, de carro, né, que é o mais comum dentro da nossa realidade, a gente escuta aquele som. Então, aquele som, ele vai sim dar uma perda de energia mecânica total. Nessas condições, podemos escrever que a velocidade relativa de afastamento dos corpos em módulo é sempre menor ou igual ao módulo da velocidade relativa de aproximação. Como eu disse, a gente não pode criar energia depois do choque. Então, já existe uma energia mecânica antes do choque. Se há o choque, ou a energia mecânica vai permanecer a mesma,
que vai ser totalmente conservada, ou ela pode ter perdas, como a gente já falou aqui, dissipação na forma de calor, da deformação, ou até mesmo por dissipação sonora, certo? Então, dentro desses módulos, o que é que eu preciso entender? No afastamento, a energia cinética ou ela vai ser menor ou ela vai ser igual à energia cinética antes do choque. Vamos entender, então, os tipos diferentes de choques que a gente tem e como o coeficiente de restituição ele se adequa a cada um deles. Primeiro choque que a gente vai ter, uma colisão perfeitamente elástica. Eu prefiro sempre usar essa denominação, a denominação mais utilizada nas questões, tá? Ou colisão elástica também. Nesse choque, depois da colisão, os corpos seguem separados. Jana, mas às vezes existe uma batida, por exemplo, batida de carro, que quando os carros se chocam, eles permanecem juntos. A gente vai estudar esse caso, tá bom? Então, os corpos seguem separados, ou seja, com velocidades diferentes. E o sistema não perde energia mecânica. Quer dizer que a energia mecânica antes do choque é a mesma energia mecânica depois do choque. Jana, qual é o tipo de energia mecânica estudado aqui? É energia cinética, que a energia cinética é a energia ligada a movimento. Então, quer dizer, a energia cinética antes do choque é a mesma energia cinética depois do choque. Existe, então, um princípio de conservação, que é a mesma energia mecânica de antes é a energia mecânica depois. Vamos lembrar, então, qual é a fórmula de energia cinética. A energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Vamos, então, analisar a figura que a gente colocou aqui. Ó. Antes da colisão, eu tenho que essa bolinha A, ela vem em uma direção, eu poderia, por exemplo, adotar essa velocidade positiva, porque ela vem da minha esquerda para a minha direita. Esse é o padrão que eu, Janaína, costumo fazer. E a velocidade de B, ela chega negativa aqui, porque ela vem da direita para a esquerda. Após a colisão, elas vão seguir separadas, tá? A bolinha A volta, então, em sentido contrário, então aqui ela vai ter velocidade negativa e a bolinha B vai ter velocidade positiva. Lembrando que, após o choque, as velocidades das bolinhas 1 e 2, elas seguem com velocidades diferentes. Elas não vão seguir com velocidades iguais. No choque, na colisão elástica, elas seguem com velocidades diferentes, certo? Então, a velocidade de afastamento aqui é a mesma velocidade de aproximação. Vamos lembrar, então, como é que a gente calcula o coeficiente de restituição? O meu coeficiente de restituição ele é calculado como a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Se, nesse caso, o módulo da velocidade de afastamento é o mesmo módulo da velocidade de aproximação, eu vou ter que o meu coeficiente de restituição no caso da colisão elástica, ele vai ser igual a 1. Jana, isso é importante para as questões? Bem importante. A questão pode trazer, na verdade, ele pode não dizer que tipo de colisão está acontecendo, mas ele pode, então, sinalizar o valor do coeficiente de restituição, certo? Na colisão perfeitamente elástica, a energia cinética do sistema permanece constante, não há perdas para o meio externo. Então, ele não vai perder para a energia sonora, ele não vai perder, por exemplo, para um aquecimento. Então, a energia cinética antes do choque é igual à energia cinética após o choque, tá bom? Nos exemplos das questões vai ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem. Colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Jana, qual a mais utilizada? A mais utilizada é a parcialmente elástica. Vamos, então, entender do que se trata. Neste choque, depois da colisão, os corpos seguem separados, assim como na colisão elástica, ou seja, com velocidades diferentes. A velocidade do corpo 1 segue diferente da velocidade do corpo 2. E o sistema perde uma parte da energia mecânica. Aqui é uma perda. Lembrando que na colisão elástica a gente não tem perda de energia cinética, certo? A energia mecânica que aqui a gente faz referência é apenas a energia cinética, que é a energia ligada ao movimento. Então, antes da colisão e após a colisão. Tá vendo que eu utilizei a mesma denominação de todas elas? O que eu preciso saber aqui? As velocidades após a colisão, elas são diferentes do corpo 1 e do corpo 2. A velocidade de afastamento, ela vai ser diferente de 0.
Porque na colisão inelástica a gente vai ver que essa velocidade de afastamento vai ser zero, porque as bolinhas vão seguir juntas. Não é esse caso. Vamos voltar então para o primeiro raciocínio. Colisão elástica, elas batem e se afastam. Não há perda de energia cinética, ou seja, não há perda de energia mecânica. No segundo caso, da parcialmente elástica, elas se chocam e também continuam se afastando, não vão seguir grudadas. Mas nesse caso aqui já há uma perda de energia mecânica. Se há uma perda de energia mecânica, o que é que eu posso chegar à conclusão? Que a energia cinética final ela vai ser menor que a energia cinética inicial. Tudo bem? Logo, o meu coeficiente de restituição ele vai estar entre 0 e 1. Não vai haver igualdade, ele não é nem igual a 0 nem igual a 1. Ele fica no intervalo entre 0 e 1. Quando a gente fizer o cálculo, que é achar o valor do coeficiente de restituição, lembrando que para achar o coeficiente de restituição, a gente utiliza o módulo da velocidade relativa de afastamento dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Quando a gente fizer esse cálculo, se esse cálculo for um valor entre 0 e 1, a gente precisa entender que esse choque é uma colisão parcialmente elástica. Vamos então para a última. Na última, a gente faz uma revisão geral e vai para os exercícios. Essa teoria sendo aplicada nos exercícios vai ficar bem mais fácil para vocês. Na colisão parcialmente elástica, a energia cinética do sistema diminui. Não é a perda mais significativa, mas sim ela é uma perda ainda. Colisão inelástica ou perfeitamente inelástica. Colisão inelástica ou perfeitamente inelástica. É o tipo de choque que, após a colisão, os corpos seguem juntos. Ou seja, gente, é uma das mais estudadas, né? Porque é um comportamento diferente. Com a mesma velocidade. Após esse tipo de colisão, os objetos seguem unidos como se fossem um único corpo com massa igual à soma das massas antes do choque. Vamos entender isso daqui. O que é que vai acontecer? Então, essas bolinhas vêm aqui em sentidos opostos. A bolinha A vem da esquerda para a minha direita, a bolinha B da direita para a minha esquerda. Após o choque, elas seguem juntas. Logo, eu posso dizer aqui que a velocidade de afastamento entre elas é zero. Elas não vão se afastar depois do choque, elas vão seguir grudadas. Se elas não vão se afastar depois do choque, é porque o meu coeficiente de restituição, que é o módulo da velocidade de afastamento relativo sobre a velocidade de aproximação, ele vai ser zero. Por que, Jana, que ele vai ser zero? A velocidade de afastamento vai ser zero, gente. Quando ela zerar, o meu coeficiente de restituição, ele também vai ser igual a zero. Jana, como é que eu posso afirmar que as velocidades serão as mesmas? Elas estarão juntas. Se elas estarão juntas, elas vão funcionar como um único bloco, como um único sistema após o choque. Tudo bem? Na colisão inelástica, a energia cinética do sistema diminui. Então, a gente também tem uma perda de energia cinética. Ou seja, parte da energia mecânica inicial do sistema é transformada em outros tipos de energia. Nós já falamos sobre elas, né? Um exemplo delas é a energia sonora. Esse tipo de choque é aquele que mais dissipa energia. Então, a maior perda de energia cinética acontece no choque inelástico, tá bom? Onde essas bolinhas vão se chocar, esses corpos vão se chocar e eles vão seguirem juntos após o choque. Então, a energia cinética após o choque, ela é menor que a energia cinética antes do choque, tá? Vamos fazer um resumo geral que a gente consegue entender melhor a diferença entre essas colisões. Então, em resumo, vamos lá entender. Nós estamos falando de sistemas conservativos. Se eu estou falando de sistemas conservativos, eu estou dizendo que a quantidade de movimento antes do choque é a mesma quantidade de movimento depois do choque. Logo, a massa do primeiro bloco multiplicado pela velocidade do primeiro bloco, mais massa do segundo bloco vezes a velocidade do segundo bloco, do segundo corpo, serão iguais à massa do primeiro corpo pela velocidade dele, multiplicado pela velocidade dele após o choque, somado com a massa do segundo corpo, multiplicado pela velocidade dele após o choque. Lembrando que um dos parâmetros que a gente pode ter é o coeficiente de restituição, que ele é calculado pelo módulo da velocidade relativa de afastamento, dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Tudo bem? Esse quadro, gente, ele é bem explicativo. Eu vou de ponto por ponto com vocês para ficar melhor a compreensão.
certo? Então, no choque elástico, o meu coeficiente de restituição é 1, quer dizer que a velocidade de aproximação é a mesma velocidade de afastamento. Ao final do choque, as velocidades serão diferentes, então o corpo 1 terá uma velocidade diferente do corpo 2, então eu tenho a conservação da energia cinética nesse primeiro tipo de choque, que é o choque elástico. No choque parcialmente elástico, eu tenho que o coeficiente de restituição ele está entre 0 e 1. E como acontece também no choque elástico, as velocidades finais serão diferentes entre esses pontos. Só que nesse choque aqui, parcialmente elástico, eu já tenho uma perda de energia cinética. Então, a energia cinética final, ela é menor que a energia cinética inicial. No choque inelástico, o meu coeficiente de restituição é 0. Por quê? Porque a minha velocidade de afastamento, ela vai ser 0, já que essas bolinhas seguem unidas. A velocidade final de 1 vai ser igual à velocidade final de 2. Elas seguem como um conjunto. Lembra que eu falei? Elas vão seguir como um bloco. E aí a gente tem que a energia cinética no final, ela é menor, tá? Essas duas sinalizações, só para a gente entender que é a maior perda. Então, existe uma perda muito mais significativa da energia cinética nesse caso do choque inelástico, tá? Por isso que a gente colocou esses dois sinais de menor. Então, ele é bem menor que a energia cinética inicial. Vamos para as questões? Quando a gente fizer alguns exercícios, vai ficar mais fácil da gente entender, Jana, como é que eu aplico esse coeficiente de restituição? Como é que eu aplico o princípio de conservação da quantidade de movimento? Em cada um deles, a gente vai fazer esse diferencial, tá certo? Chegamos, então, na parte dos exercícios. Vai ficar um pouco mais fácil agora de vocês entenderem todas essas relações. Supondo que uma arma de massa de 1 kg dispare um projétil de massa de 10 gramas com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule a velocidade do recuo dessa arma. Jana, como é que eu vou calcular a velocidade do recuo da arma? O recuo da arma vai acontecer após o disparo. Então, dentro de um sistema isolado, o que eu vou ter? A quantidade de movimento antes do disparo vai ser a mesma quantidade de movimento depois do disparo. E a quantidade de movimento antes do disparo, eu vou colocar aqui a arma como o primeiro objeto, o primeiro corpo, e o projétil como o segundo corpo. Então, a massa da arma vezes a velocidade da arma antes do disparo, mais a velocidade do projétil vezes a velocidade do projétil antes do disparo, é igual a massa da arma vezes a velocidade da arma depois do disparo, que seria exatamente a velocidade de recuo, que é o que ele quer saber, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil depois do disparo, que ele já me dá, que é essa de 400 metros por segundo. Um detalhe que eu preciso prestar atenção aqui é que no projétil ele me dá uma massa de 10 gramas. E essa massa de 10 gramas, ela precisa ser colocada em quilo. Então, 10 gramas em quilo, 0,01 quilogramas. Bom, antes do disparo, a velocidade da arma era 0. Logo, a massa vezes essa velocidade vai dar 0. A velocidade do projétil também antes do disparo era 0. O projétil estava parado dentro da arma. Logo, eu vou ficar com toda essa minha primeira parte da equação igual a 0. Igual a massa da arma depois do disparo continua sendo de 1 kg, a velocidade é a velocidade que eu quero descobrir. Mais a segunda massa, que é a massa do projétil, 0,01 vezes a velocidade do mesmo projétil, que é de 400. Então, a gente vai ter que 0 vai ser V' de 1, ou seja, a velocidade de afastamento dessa arma, somado com 0,01 vezes 400, vai dar 4. Então, se eu trouxer esse 4 para o primeiro termo, eu vou ter que menos 4 vai ser igual a V' de 1. Ou seja, a velocidade de afastamento da arma após o lançamento vai ser de menos 4 metros por segundo. Jana, por que vai ser negativo? Vamos lá, eu e os meus dotes de desenho. Vamos supor aqui que você tem uma arma de fogo. Gente, perfeito. Aqui você tem uma arma de fogo e esse projétil foi lançado. Quando essa arma de fogo ela dispara, ela tem a tendência de voltar.
ela sofre um rebote, ela volta, enquanto esse projétil segue aqui para frente. Então, esse projétil ele segue com velocidade positiva por estar a favor da trajetória, da esquerda para a direita, e essa arma fica com velocidade negativa por fazer o caminho da direita para a esquerda. Por isso que a velocidade de recuo dela vai ser de menos 4 metros por segundo. Tudo bem? Vamos lá, mais uma questão para vocês. Um objeto de massa m movimenta-se com velocidade v. Em certo instante, ele colide com outro objeto de mesma massa que estava inicialmente em repouso. Então, vamos chamar aqui de objeto 1 e objeto 2. O objeto 1, inicialmente, ele vem com velocidade v e a massa dele é uma massa m. Ele vai colidir com o objeto 2 de mesma massa, ou seja, de massa m, mas que essa velocidade aqui do objeto 2, vamos colocar aqui v1, essa velocidade do objeto 2 era zero. Após a colisão, os dois objetos movimentam-se juntos. Se eles movimentam-se juntos, eu tenho aqui uma colisão inelástica, onde o meu coeficiente de restituição vai ser zero. Por quê? Porque após o choque, eles não têm velocidade de afastamento, eles não se afastam. Não existe velocidade relativa de afastamento entre um e outro. Marque a opção que indica a velocidade do conjunto formado pelos dois corpos após a colisão e o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição não precisaria nem de cálculo. Se eu entendi que ele é uma colisão inelástica, eu já preciso entender que o coeficiente de restituição é zero, exatamente porque a minha velocidade relativa de afastamento ela não vai existir, ela vai ser zero porque eles seguem juntos. Tá bom? Então, marque a opção que indica a velocidade do conjunto formado. Vamos então para o conjunto formado. O que a gente tem? Nós sempre vamos trabalhar com sistema isolado. Como a gente trabalha com sistema isolado, então a quantidade de movimento antes é a mesma quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes, massa do primeiro bloco, vezes a velocidade que ele desenvolvia, que a gente já sabe que é V, né? Inclusive essa massa aqui eu já vou colocar como M, porque ele especifica que é uma massa M, mais a massa do segundo bloco, que também é uma massa m, vezes a velocidade inicial dele, que vai ser zero. É igual a m vezes a velocidade final, que eu vou colocar v', né, do primeiro bloco. Lembrando que, como o primeiro bloco e o segundo, eles vão juntos, então eles terão a mesma velocidade. Então, esse v', ele vai ser a mesma velocidade. Então, massa vezes a velocidade do segundo bloco após o choque, que também vai ser a mesma velocidade do primeiro bloco, já que eles vão funcionar juntos, né? Eles caminham juntos. Então, eles não têm velocidade relativa de afastamento, porém, eles têm velocidade de deslocamento. Como eles funcionam como uma única massa, um único bloco, eles vão ter a mesma velocidade de deslocamento. Então, essa multiplicação dá zero, eu vou ter que massa vezes V, que é a velocidade inicial. Essa massa, já que ela se repete, eu vou colocá-la em evidência. Então, aqui vai ficar V' mais V'. A gente cancela essas massas, já que elas se multiplicam nos dois termos. Então, eu vou ter que a velocidade inicial é igual a 2 vezes V', que é a velocidade final desse sistema. Então, V' vai ser a velocidade inicial dividido por 2, ou seja, vai ser 0,5 V. Qual é, então, a resposta? Marca a opção que indica a velocidade do conjunto formado pelos dois corpos após a colisão e o coeficiente de restituição. Explicamos no início da questão que o coeficiente de restituição é zero por se tratar de uma colisão inelástica. Logo, a minha resposta certa seria letra E. A minha velocidade final do conjunto seria de 0,5 a velocidade inicial e o coeficiente de restituição é igual a zero. Vamos, então, para a última questão. A respeito dos tipos de colisão e de seus valores de coeficiente de restituição, marque o que for correto. Então, aqui a gente vai analisar o coeficiente de restituição. Letra A. O coeficiente de restituição de um choque parcialmente elástico será sempre maior do que zero e menor ou igual a 1. Existe uma parte dessa afirmativa que está correta. Em um choque parcialmente elástico, o meu coeficiente de restituição ele é sim maior do que zero, porém ele é menor do que 1. Ele não pode ser igual a 1, certo? Então, letra A, errado. Letra B. Na colisão parcialmente elástica, sempre haverá conservação parcial da quantidade de movimento. Conservação parcial da quantidade de movimento, não. A quantidade de movimento se conserva, certo? Portanto, o coeficiente de restituição será sempre 0,5. Como eu já expliquei, o coeficiente de restituição
No choque parcialmente elástico, ele está entre 0 e 1. Não quer dizer necessariamente que ele seja 0,5. Letra C. Na colisão inelástica, não há velocidade relativa de aproximação. Há sim velocidade relativa de aproximação. O que não há num choque, numa colisão inelástica, é a velocidade relativa de afastamento, porque após o choque, as bolinhas vão juntas, né? Os corpos se deslocam juntos, então eles se deslocam como uma única massa, o que faz com que o coeficiente de restituição dessa colisão seja nulo. De fato, o coeficiente de restituição é nulo, mas ele é nulo por causa da velocidade não de aproximação, mas a de afastamento. Letra D. A energia cinética é totalmente conservada na colisão tipo perfeitamente elástica. Sim, na colisão elástica, a energia cinética final é o mesmo valor da energia cinética inicial. Não há perdas para outros tipos de energia. Então, a letra certa já seria a letra D, mas a gente ainda assim vai avaliar a letra E para entender o motivo dela estar errada. Na colisão perfeitamente elástica, há conservação total da energia cinética e conservação parcial da quantidade de movimento. Não, a quantidade de movimento ela se conserva em todos os casos. A quantidade de movimento final é a mesma quantidade de movimento inicial nos 3 casos de choques. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.